Saudações, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Vamos a mais uma resolução, mas antes de continuar, deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal, porque quanto mais interação, mais conteúdo para você. Estamos aqui resolvendo as questões da ANPEC de 2019 e nessa aula vamos falar para vocês da definição de momento de ordem K, vamos trazer a linearidade do operador valor esperado. Dessa vez, vamos provar a linearidade do operador e ver que isso também vale para variância. Vamos ver a função de distribuição, uma propriedade da variância. Na verdade, falando ainda da linearidade da variância, para finalmente resolver a questão de número 6 da ANPEC. Vamos ver que é uma questão bem tranquila, mas antes vale a pena ver essas definições, essas propriedades, que certamente vai valer para resolver outras questões de outros concursos e também da ANPEC. Bem, a definição de momento de ordem K, vamos partir de uma função de densidade, poderíamos também usar uma função de probabilidade, bem tranquilamente, e dizer que para cada K inteiro positivo, vamos ter um momento de ordem K para a variável aleatória x, definido como a esperança de x elevado a k. De maneira geral, quando nós temos uma função dessa variável aleatória x, digamos g de x, a esperança de g de x, aplicada aí nessa função de densidade, será então a integral de g de x vezes f de x sobre todo o domínio da nossa função de densidade em x. Bem, assim aqui, quando temos o valor esperado de e de x, isso é a integral de x vezes f de x dx. Para o momento de ordem 2, teremos então x ao quadrado vezes f de x dx no integrando. E, de maneira geral, o momento de ordem k é dado então por essa expressão da nossa definição. Bom, isso é interessante para nos ajudar a entender a próxima propriedade. Vamos falar então da linearidade do operador valor esperado, considerando então uma função g de x da forma linear, que seja ax vezes b, aliás, ax mais b, onde a e b são constantes conhecidas e x é a nossa variável aleatória. Com isso, a esperança de g de x, aplicada então pela definição, será então essa integral de ax mais b vezes f de x dx. Vamos então aí já aplicar a nossa função, a nossa propriedade distributiva, no integrando, para escrever que a esperança de ax mais b é igual à integral. Temos aqui essa expressão que vai valer, que é exatamente a distribuição desse produto. Com isso, aí usando as propriedades da integral, separando aí então essa soma, temos que essa expressão aqui é válida. Claro que tudo isso nós estamos considerando, essas funções bem comportadas e a nossa função de densidade também bem definida, para que essas propriedades na integral sejam válidas. Veja que a e b são constantes e podem então sair para fora do integrando aqui. Com isso, nós podemos escrever a vezes essa integral, mais b vezes essa integral. Note que aqui ficamos com a integral de x vezes f de x, que é exatamente a esperança de x. Na segunda parcela, ficamos com a integral sobre f de x. Esse valor vai para 1, porque integramos sobre todo o domínio da função de densidade. Com isso, fica fácil de entender que a esperança de ax mais b é a vezes a esperança de x, veja que temos aqui a definição de esperança de x, mais b que multiplica 1, que é esse resultado. Então, ficamos aqui com essa propriedade que eu chamo de linearidade do valor do operador valor esperado. Vamos ver que essa propriedade também é válida para variância,
E para isso nós vamos considerar uma definição de variância que eu já apresentei nas questões anteriores, que você pode aí rever no card dessa aula, para provarmos então a linearidade desse operador para a variância também. Note que a esperança de g de x, tomando ainda aquela g de x, que é a combinação linear ax mais b, temos então que a esperança de g de x, aplicada aí sobre a definição, vamos então desenvolver essa soma de quadrados, e desenvolvendo essa soma de quadrado, você vai ver que sob a integral teremos aqui então esse desenvolvimento vezes a função de densidade aplicada aí nessa integral em todo o domínio da f de x. Ora, mais uma vez, usando aqui a propriedade distributiva, vamos separar essas integrais, porque estamos considerando aí essas funções bem comportadas para essa operação. Então temos aí, já colocando aqui as constantes fora da integral, teremos a ao quadrado vezes x ao quadrado vezes f de x, isso está escrito aqui, mais 2 vezes ab x vezes f de x, temos aqui esse resultado, com as constantes fora da integral, mais o b ao quadrado, que multiplica a função de densidade, saindo o b ao quadrado da integral, temos aí esse resultado. Com isso, a esperança de ax ao quadrado, ax mais b, tudo isso elevado ao quadrado, é a ao quadrado, esperança de x ao quadrado, note que essa definição está aqui, 2ab vezes a esperança de x, por definição, mais o b ao quadrado, tendo em vista que aqui é a densidade integrada em todo o domínio, esse resultado é 1. Portanto, temos aqui um resultado, a esperança do quadrado de ax mais b, vamos anotá-lo para usarmos nos próximos slides. Bom, vimos então aqui essa fórmula na aula passada, né, em que tratamos aí desse assunto, e anotamos aí o resultado anterior. Já sabemos da propriedade da linearidade do valor esperado. Note que temos aqui exatamente a esperança de g de x elevado ao quadrado. Vamos apagar isso aqui para ficar mais claro para você, né? Então temos aqui, ó, a esperança de g de x, note aqui, g de x ao quadrado, e a esperança de g de x. Se essa forma aqui é válida, também podemos considerar que, se trocarmos x por g de x, isso aqui também ainda continuará válido. Portanto, vamos ver que a variância de g de x, sendo essa g de x ax mais b, é dado então pela esperança de g de x ao quadrado, aqui está ela, ó, estou escrevendo ela aqui, menos, temos esse menos aqui, o e de x, que é isso aqui, tudo isso aqui, elevado ao quadrado. Temos aqui esse resultado. O que resta agora a ser feito são algebrismos para chegarmos ao resultado que queremos demonstrar. Veja então que a variância de ax mais b, estamos então aqui, ó, ax ao quadrado mais 2ab é x mais b ao quadrado. Esse termo será então desenvolvido e esse resultado será então escrito dessa maneira. Agora fazemos os cancelamentos necessários. Note que teremos esses cancelamentos e ficaremos então com a ao quadrado de evidência. Tudo isso multiplicando e de x ao quadrado menos e de x elevado ao quadrado. O que é esse resultado? É exatamente a variância de x. Finalmente escrevemos que variância de ax mais b é a ao quadrado
vezes a variância de x. Apenas para demonstrar esse resultado e ficar mais claro para o concurseiro de onde vêm essas duas propriedades. Bom, partindo então aí para a questão número 6 da ANPEC, tínhamos aí então esse enunciado, e para resolver a questão de número 6, vamos relembrar a nossa aula da questão número 1. Por quê? Note que a nossa função de densidade é uma distribuição uniforme. Veja então que vimos na questão de número 1 da prova da ANPEC que uma função de densidade da forma 1 sobre b menos a, onde x varia de a até b, é uma função de uma variável aleatória uniforme no intervalo a e b. Vimos isso lá na aula 1 e provamos para você que o valor esperado é a mais b sobre 2 e a variância é o quadrado de b menos a sobre 12. Portanto, por comparação direta, a função de densidade fornecida na questão de número 6 é uma distribuição uniforme que varia de 1 a 3. Temos então aqui, erro de digitação aqui, né? É de 1 a 3. Segue então diretamente que o item 0 é verdadeiro, porque a variância é 1 mais 3 sobre 2, já que temos uma uniforme de 1 a 3. A variância é 3 menos 1 elevado ao quadrado, que é 4 sobre 12. Com isso, temos o resultado 1/3 aqui correto. O item 1 também é verdadeiro. Usando então a definição da função de distribuição, que é dada dessa maneira, aplicamos aí sobre a integral a probabilidade de x ser menor que 2. Isso é essa integral, que vai dar exatamente meio. Portanto, a probabilidade de x ser maior que 2 também é meio, e isso é diferente do resultado que aparece lá no item 2, portanto, essa questão 2 é falsa. Vamos então usar as propriedades que vimos nessa aula, a linearidade do operador valor esperado e também a linearidade do operador variância, para demonstrar o quê? Que o item 3 é falso. Veja que, sendo y 2 mais 2x, a esperança de 2 mais 2x será então 2 mais 2 vezes a esperança de x. Esse resultado é igual a 6, visto que o valor esperado é 2. Vendo então aí, é diferente do 9,5 apresentado aí no item 3. Usando essa propriedade então para o cálculo da variância no item 4, veja que temos um item falso, visto que a variância de 2 mais 2x é exatamente 4 vezes a variância de x, 4 vezes 1/3 é 4/3, portanto diferente de 1, e o item 4 está errado, é um item falso. Veja então que temos aí uma questão bem tranquila, mas que foi importante você ver de onde nasce essas propriedades para usar isso em qualquer prova de estatística daqui para frente. É isso aí, eu espero que tenha ficado claro essa resolução. Visite aí o site de estatística para concurso. Se você quiser adquirir mais materiais, use o cupom estatística, que você terá lá um desconto de R$10 em cada item à venda na loja do site de estatística para concurso. Cupom, a palavra estatística. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.